de respeito entre seus pares. Eu vou dar a palavra a Vossa Excelência, agora para a sua réplica em relação ao seu voto, após o encerramento da discussão, para as suas reflexões finais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tive a oportunidade, no voto que proferi e que mantenho na íntegra, destacando desde já que a derrota que se afigura hoje aqui é uma derrota que foi montada artificialmente. Uma derrota aqui não vai ser do parecer ou daqueles que votarem favoravelmente. Vai ser a derrota do povo brasileiro, que quer uma política limpa, uma política honesta, uma política correta, que repudia que deputados eleitos livremente pelo voto se submetam às manobras de oferecimento de emendas parlamentares e distribuição de cargos para proferir os votos. O que foi feito aqui na Comissão de Constituição e Justiça, tirando deputados como Espiridião Amin e outros tantos valorosos deputados, vai fazer com que esse resultado artificial aqui possa aparecer uma derrota ao parecer, mas não vai, porque aqui é apenas o começo da discussão da matéria. No plenário da Casa, que é soberano, aqueles que foram retirados à força aqui poderão exercer o direito de voto. E mais do que isso, ninguém vai poder se esconder. Eu já passei por isso aqui, presidente. Quando fui relator da cassação do deputado Natan Donadon, relatoria que não me deu satisfação, como não me dá satisfação essa aqui, porque nós somos legisladores e estamos aqui para produzir leis que possam beneficiar a população brasileira. No voto fechado, no cancelamento de uma sessão plenária no dia seguinte, na quinta-feira, nós fomos derrotados. Mas não sucumbimos às manobras. Muitos que estão aqui junto comigo, lutamos pelo voto aberto, que hoje prevalece na Casa, em todas as matérias. E, em decorrência disso, foi instaurado um processo na Comissão de Ética e Disciplina, e depois do voto aberto ninguém pôde correr. E naquele momento, infelizmente, um colega nosso, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, teve seu mandato cassado. Então não é a primeira vez que eu passo aqui o dissabor de ver uma comissão tão importante como a Comissão de Constituição e Justiça, sob a presidência desse valoroso, desse grande advogado, desse grande democrata, o presidente Rodrigo Pacheco, ter a sua autonomia, a sua independência, subtraídas pelo Executivo, que não respeita a autonomia e a independência dos poderes. Nós vivemos numa república constituída de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que são harmônimos e independentes entre si. Mas o senhor Michel Temer, contra quem pesam seríssimos indícios, acha que, podendo usar o dinheiro público, bilhões de reais, pode submeter a Câmara dos Deputados ao seu bel sabor, a proteger, a botar debaixo do tapete, a proibir que a sociedade saiba exatamente o que aconteceu. Deveria ser o primeiro a querer ver esclarecidas as denúncias, porque a narrativa do senhor Procurador-Geral da República, é fortíssima. Os indícios são fortíssimos. O presidente recebeu fora do horário, no Palácio do Jaburu, residência oficial, com o nome trocado, um empresário que já respondia a vários processos para tratar de assuntos não republicanos.
indicou sim o ex-deputado Rocha Loures como seu representante, que depois foi flagrado com 500 mil reais de propina. Uma vergonha. Onde é que já se viu um deputado federal receber 500 milhões de reais, 500 mil reais de propina? Escancaradamente. A narrativa é forte sim, e nós precisamos ver, não eu, a população brasileira, porque se fosse um cidadão comum, sobre o qual pairasse a suspeita de roubar 1 quilo sequer de feijão no supermercado, com certeza absoluta, a denúncia já estaria em andamento. Em que país nós vivemos? Qual é o legado que nós queremos deixar para as futuras gerações do nosso país? Se o presidente da República, o homem que deveria dar exemplo, quer subtrair da população, única e exclusivamente, o direito que a população tem de ver esclarecidos os fatos. Nós não estamos aqui dizendo que o Michel Temer é culpado ou inocente, até porque não compete a nós. Nós não estamos dizendo aqui que ele tem que ser condenado ou não. Mas temos que dizer sim, que distribuir bilhões de reais de dinheiro público caracteriza-se obstrução à justiça, porque nós não estamos aqui brincando. É obstrução à justiça usar dinheiro público para que deputados venham aqui, através de liberação de verbas e de emendas parlamentares e de cargos, votar a favor de um arquivamento esdrúxulo, inoportuno, inadequado, num momento histórico que o país vive. Nós temos que ver esclarecido, sim, senhor presidente, todos os fatos. E vamos ver, porque hoje o voto em separado que vai ser apresentado aqui, com todo respeito, com a devida vênia, é um voto que está sendo redigido, que já foi redigido, não aqui, no Parlamento Brasileiro, que eu me honro de fazer parte. Ele é originário do Palácio do Planalto, do Executivo. Perderam a vergonha, perderam a compostura. Vamos esclarecer através de uma prova lícita, e não sou eu que estou dizendo, é o Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte de Justiça do Brasil, há 20 anos, vem decidindo que a prova é lícita, sim. Vamos decidir, porque não houve violação à intimidade. Violação à intimidade, segundo a doutrina, a jurisprudência, é quando um cidadão, e eu dei o exemplo, se o Michel Temer tivesse recebido na casa particular dele, um amigo seu lá, de onde ele nasceu, para tratar de um assunto particular, aí sim, se trataria, meu querido presidente Vadir Damus, se trataria de violação à intimidade. Justa causa para receber, eu tive o privilégio e a honra de poder, em particular, tecer as homenagens que me merece o doutor Mariz, porque hoje, por exemplo, eu tinha o direito de adiar essa sessão para amanhã, mas eu sou uma pessoa institucional. Nós temos um presidente eleito, o Rodrigo Pacheco, em quem nós confiamos. E houve uma reunião do Rodrigo com os coordenadores, que definiu o prazo que eu apresentasse o parecer. Por isso é que eu apresentei. Mas hoje fui orientado no sentido de que não estaria contribuindo nem com a comissão, nem com o plenário e nem com o nosso país, se eu usasse um direito meu, que eu tenho no regimento, de adiar essa sessão para amanhã. Mas como eu não tenho medo
de ver o julgamento hoje aqui, e nem no plenário, eu resolvi abrir mão desse direito que eu tinha. Mas eu estava dizendo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o doutor Mariz. E como uma pessoa institucional que sou, 2 vezes presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, secretário-geral do Conselho Federal da OAB, cargo que também ocupou o meu colega Rodrigo, tive a oportunidade de dizer para o doutor Mariz, o senhor fica tranquilo aqui, porque aqui vai acontecer tudo, menos uma ofensa ao senhor. Porque qualquer ofensa, qualquer palavra que for dirigida ao senhor, ao seu filho, o Fábio aqui e a sua equipe, eu vou ser o advogado para defender. Porque se eu não defender as instituições a que eu pertenci e os valores que o nosso país tem, como um advogado da estirpe do doutor Mariz, e lembro tantos outros, eu lembro aqui o Raimundo Fauro, enfim. Mas com todo o respeito que Vossa Excelência me merece, não precisa de forma alguma, nesse momento, ter prova de que o Michel Temer recebeu os 500 mil reais. Não precisa ter a gravação que teve do Loures. É claro, é cristalino, não deixa margem a mínima dúvida que o Michel Temer, através de uma prova lícita, que o Supremo Tribunal Federal considera, foi flagrado designando Rocha Loures para tratar com o Joesley sobre dinheiro é propina, dinheiro para tratar em órgão público. E se não ficar claro nessa denúncia, vai ficar na próxima, ou na outra. E a nossa luta por um Brasil melhor, por um Brasil digno, por um parlamento que volte a ser respeitado, para que nós, deputados federais e deputadas federais, não sejamos achincalhados na rua, como se todos fôssemos desonestos, não termina aqui hoje não. Porque, por exemplo, o meu partido, o PMDB, está ameaçando de me expulsar. Se eu soubesse que para entrar no PMDB, eu tivesse que votar, pagando o preço de receber emenda parlamentar ou cargo no governo, eu jamais ingressaria no PMDB. Porque quando eu entrei no PMDB, eu entrei inspirado nas lições de Ulisses Guimarães, do saudoso Ulisses Guimarães, que pelo que eu estou vendo a executiva nacional do partido e muitos dos seus integrantes se esqueceram. E hoje vejo deputados aqui que se acham os donos da verdade. Não, que vai ser isso, que vai ser aquilo, com base em quê? Na liberação das verbas parlamentares e dos cargos. Eu não faço parte disso. Não foi para isso que eu me elegi deputado federal. O deputado falou, não, vai morrer de fome. Não vou morrer de fome, não. Eu estudei, eu sou advogado, eu estou tranquilo. Sem querer misturar as coisas. Vamos lá. E não perder o foco. Mas eu sou um ser humano, né? Então, aproveito para fazer alguns parênteses. Mas vamos lá. O princípio que prevalece, a melhor doutrina e jurisprudência é que, na dúvida, no início, é em prol da sociedade. Na hora do julgamento final não resta dúvida, indúbio pro réu. Mas no início, subtrair da sociedade brasileira o direito de ter a certeza absoluta do que aconteceu durante todo esse episódio que se desdobrou e que a gravação pôde muito bem, prova lícita, mostrar para a população brasileira, é um equívoco com o qual eu não posso absolutamente concordar. Por essas razões, senhor presidente, quero repetir a minha conclusão. Eu tenho convicção e repito, de que o arquivamento sumário das graves acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República e das graves revelações feitas no inquérito da Polícia Federal, sem que sejam devidamente aprofundadas, não restabeleceria e não restabelecerá ao governo o vigor necessário para sairmos da crise. Só vai aprofundar a crise. Impedir o avanço das investigações e o seu devido julgamento será ampliar perigosamente
o abismo entre a sociedade e as instituições que a representam. Recomendo aos colegas desta egregia comissão, como vou recomendar no plenário, porque se o meu voto for vencido aqui, eu vou defender ele no plenário, porque o PMDB pode ter condição de me tirar daqui da comissão, pode ter condição de me tirar daqui, mas nenhum dos deputados e deputadas aqui tem o direito de me tirar de eu no plenário defender o meu voto. Eu vou defender o meu voto até o final julgamento do plenário da casa. Não desanimem, vamos continuar a luta, porque na verdade o que nós temos é um pleno funcionamento dos mecanismos que a Constituição Federal prevê para uma crise como essa. Todos os requisitos formais e legais exigidos para o deferimento foram atendidos. A oportunidade para que se exerçam os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa estará assegurada no efetivo julgamento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. E mais, não há absolutamente nenhum perigo para o Estado Democrático de Direito. É óbvio que um cidadão comum contra quem se oferece uma denúncia, a consequência natural é ele virar réu e poder exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. No caso do presidente da República, não. Reconheço que há uma questão que diz respeito também à instituição Presidência da República, por conta do afastamento. Por isso que fiz um rigoroso estudo que me levou à conclusão que existem indícios, sim. Agora, não fui eu que coloquei na Constituição da República, nem que a Câmara tinha que autorizar, e muito menos fui eu que coloquei na Constituição da República meu queridíssimo presidente Rodrigo Pacheco, ícone da política nacional. Não fui eu que coloquei na Constituição da República a consequência do afastamento por 180 dias. E não é por isso que eu vou me acovardar, botar para debaixo do tapete isso tudo e manchar a imagem mais ainda daqui do nosso parlamento. Foram nossos colegas parlamentares constituintes, que dentro da Constituição, dentro da normalidade, dentro da legalidade, dentro do Estado Democrático de Direito, que colocaram que, havendo fortes indícios, o senhor presidente da República, que supostamente tenha praticado crime comum no exercício do mandato, que é uma vergonha, como visto, pode eventualmente, se autorizado pela Câmara e acolhida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, ser afastado. É por isso que, em alto e bom tom, eu digo, são as razões pelas quais, invocando os auros e doutos suplementos de vossas excelências, eminentes deputados e deputadas federais, que eu voto pela admissibilidade da acusação e pelo deferimento do pedido de autorização para instalação pelo Supremo Tribunal Federal de processo por crime comum contra o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Miguel Elias Temer, na certeza absoluta que essa derrota artificial que se antecipa pela liberação de emendas, repito, pela troca de cargos aqui na comissão, pelos cargos oferecidos, não vai ter respaldo no soberano plenário da Câmara dos Deputados, que eu tenho a honra e o privilégio de pertencer. Muito obrigado. Eu agradeço ao nobre deputado relator Sérgio Sveiter. Concedo a palavra por igual prazo, 20 minutos, à defesa técnica.